Aí pessoal, tudo bom? E aí, como é que estão todos? Vamos trabalhar agora uma nova abordagem de função gráfico, no caso da função tangente. E nessa abordagem eu irei explicar para vocês como funciona de certa forma a tangente, o gráfico da tangente, o esboço do gráfico da tangente e diversos outros contextos que envolvem a parte de tangente, por exemplo, o domínio, a imagem, o período de uma função tangente de acordo com o seu gráfico, como funciona a parte da tangente, né? Como funciona, o que significa cada um desses pontos ladozinhos e um contexto geral, uma abordagem geral a respeito de tangente, beleza? Então vamos iniciar agora com essa parte daqui, ok? Aqui eu já deixei preparadozinho a parte dos ângulos e das tangentes dos seus respectivos ângulos para entendermos melhor como funciona a parte do gráfico da função tangente. Então beleza, então vamos lá. Quando vocês vão construir o gráfico da função tangente, é importante que vocês tenham em mente esses valores aqui. Porém, se vocês quiserem colocar apenas aqueles valores que eu já tinha mencionado a você, 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π, que é 360, vocês podem trabalhar justamente com aqueles valores. Porém, eu achei mais interessante trabalhar com mais valores, pois esse gráfico da função tangente ele é um pouquinho mais difícil de ser compreendido, tá? Por isso eu achei a necessidade de trabalhar mais valores, beleza? Então vamos lá. Inicialmente vamos ver aqui como é que funciona direitinho a parte desses gráficos dessa função. Então, pessoal, vejam bem. Então aqui vai funcionar da seguinte forma, olha, vejam bem. Aqui são os ângulos e aqui os valores correspondentes aos ângulos, tá certo? Então, por exemplo, y igual a tangente de x e aqui é o x. Se eu pegar esse 0 e colocar aqui a tangente de 0, é 0, beleza? Se eu pegar esse π sobre 4 e colocar no lugar de x aqui, ó, a tangente desse π sobre 4 é 1. Depois eu falo com relação a esse π sobre 2. Se eu pegar 3π sobre 4 e colocar esse 3π sobre 4 aqui, a tangente desse 3π sobre 4 é menos 1. Tangente de π é 0. 5π sobre 4, que nesse caso é 225 graus, ok? A tangente de 5π sobre 4, que é 225 graus, é 1. 270 depois eu falo. 315 graus, que é de 7π sobre 4, a tangente é menos 1. E a tangente de 2π, que é 360 graus, a tangente dele é 0. Funciona basicamente dessa forma. Vamos lá. E o π sobre 2 que não foi falado, vejam bem. Com relação ao π sobre 2, o que acontece é o seguinte, ó, vejam bem, a tangente de um ângulo, no caso o ângulo mencionado aqui, né, que nós estamos abordando, é o ângulo x. Então a tangente, nesse caso de um ângulo x, é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. O que é que acontece? Se eu pegar, por exemplo, vejam bem, se eu pegar 90 graus, então o que é que acontece? De 90 graus, tá? O seno desse 90 graus, vou colocar aqui essa abordagem, tá? Pegando o seno de 90 graus, lembre-se que o seno de 90 graus, nesse caso, o seno de 90 graus é 1, beleza? E o cosseno de 90 graus é 0. Porém, eu acho interessante eu explicar dessa forma aqui, ok? Então vamos lá. Dessa forma que eu vou colocar aqui. Vejam bem, você tem aqui, ó, por exemplo, seu gráfico está aqui, beleza? Está aqui e aqui. E no caso, o π sobre 2, que é o 90 graus, fica aqui. Esse coordenado aqui é 0 e 1. Como eu já tinha falado, aqui é o cosseno, beleza? E aqui é o seno, beleza? Então, de π sobre 2, o cosseno é 0 e o seno é 1. Tá ok? Aí o que é que acontece? Vejam bem. O que procede, na verdade, aqui é o seguinte. Vejam bem. A tangente, o gráfico correspondente ao eixo das tangentes, ele vai passar interceptando essa partezinha aqui, sendo basicamente dessa forma.
Isso daqui é o gráfico da tangente do ângulo que eu vou falar, a tangente de x. Só para explicar essa parte aqui, o porquê, o que significa até esse Ezinho cortado, vamos pensar o seguinte, então veja bem. Vou colocar essa tangente aqui para cima para não ficar muito em cima desse gráfico. Tangente de x é o seno desse x dividido pelo cosseno do x, que x representa o ângulo, beleza? Então vou apagar aqui, tá ok? Então vamos lá. Então o que é que acontece aqui? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Se eu pegar tangente de π sobre 2, tá ok? Vai ser o seno de a tangente de π sobre 2, vai ser o seno de π sobre 2 dividido pelo cosseno de π sobre 2. Então vamos lá. Tangente de π sobre 2 é o seno de π sobre 2, que é o seno de π sobre 2, 1, dividido pelo cosseno de π sobre 2, que é 0. Seno dividido pelo cosseno. Aí vem um detalhe. Nenhum número inteiro pode ser divisível por 0. Por isso que nesse caso nós dizemos que a tangente de π sobre 2 representa isso daqui, que simboliza não existe. Tá ok? Então nós dizemos por isso que nesse caso não existe 1 dividido por 0, não tem como ser dividido 1 por 0. Aí nós dizemos que não existe. A mesma coisa vai acontecer com o 3π sobre 2. 3π sobre 2, ele está aqui, ó. E o coordenada aqui é 0 e menos 1. Ok? Então, quem é o seno? Menos 1. Por exemplo, ali, né? Vou colocar nem aqui. Não. Quem é o seno? Menos 1. Quem é o cosseno? 0. Seno dividido por cosseno. Nenhum número inteiro pode ser dividido por 0. Não importa que seja negativo. Ele não pode ser divisível por 0. Por isso que nós dizemos também que a tangente de 3π sobre 2 é esse Ezinho cortado, simboliza não existe. Tá certo? Existem algumas denominações que colocam não existe, sim, não é definido. Vou explicar o porquê que não é definido. Vamos lá, veja bem. A tangente, como nós sabemos, é o seno dividido pelo cosseno. Porém, eu já expliquei para você, aqui já está explicado, né? Por que são esses valores aqui. Tangente, seno dividido pelo cosseno. Aí saímos calculando, tipo, π sobre 4, no caso, quando seno de π sobre 4, seno de 45 graus, raiz de 2 meios, cosseno de π sobre 4, raiz de 2 meios, raiz de 2 meios dividido por raiz de 2 meios dá justamente 1. Tá? Por isso que a tangente de π sobre 4, que é 45 graus, é 1. Mas é seno dividido pelo cosseno normal. Só que quando eu vou colocar tanto π sobre 2 como π sobre 2, que é 90, como nesse caso 3π sobre 2, que é 270, o que é que acontece? Vai ficar uma divisão de um número inteiro por 0 e não existe, não tem como. Aí nós simplesmente colocamos esse Ezinho cortado para indicar que não existe. Uma outra abordagem que eu posso entender aqui é o seguinte, vejam bem. Como é que eu acho a tangente de um ângulo? Vamos supor 45 graus, vai ficar mais ou menos aqui 45 graus. Para calcular a tangente de 45 graus, começando aqui da origem, né? E traçamos, nesse caso, a projeção para o eixo da tangente. Então vai passar em 45 graus e vai interceptar o eixo das tangentes. Por exemplo, se for aqui um exemplo de 45 graus, a tangente, no caso, é 1 de 45 graus. Então, quando você quer, por exemplo, achar a tangente de algum ângulo, você direciona, ó, só é direcionar para a reta das tangentes. Ok? Então, tipo, um ângulo 45 graus, aí você vai, os ângulos vai direcionando. Porém, quando a reta está na vertical, não tem como cruzar com essa reta da tangente. Veja bem, se o ângulo estiver dessa forma, ó, ela vai fazer o quê? Vai cruzar. Se estiver inclinado, ó, se estiver inclinado, de todo jeito que estiver inclinado, vai bater na reta da tangente. Tá? Então vai existir a tangente. Tá ok? Aí o que é que acontece? Quando ela é vertical, todos os ângulos que estiver aqui e aqui, nesse ponto, vão ser justamente vertical aqui, ó. Então o que é que acontece? Aqui, essa parte do ângulo vai ser vertical, né? O eixo das tangentes é vertical. Então o que é que acontece? Elas vão sempre continuar dessa forma, ó. Resumindo, nunca vão se cruzar. Se elas nunca vão se cruzar, então o que é que acontece? Vão seguir e nunca vai ter como definir.
nesse caso, a tangente. Por isso que nós dizemos, não existe, né? Mas é uma denominação que surgiu recentemente aqui, nesse caso não é definido. Por que não é definido? Justamente por isso que eu estou falando aqui, não é? Então, por exemplo, ó, aqui está nesse caso a reta, nesse caso correspondente ao ângulo A, né? Que é na vertical. Aqui está a tangente. Mesmo que ele continue infinitamente, eles não vão se cruzar. A não ser que aqui fosse um pouquinho inclinado, ó, aí chegava um momento que se cruzaria. Mas eles são o quê? Paralelas. Se essa reta é paralela ou estas tangentes, eles nunca vão se cruzar. Então, se nunca vão se cruzar, não tem como definir, né, a tangente. Por isso, nesse caso, dizemos que não é definida ou não existe. Beleza? Então, funciona basicamente desse jeito. Então, vamos lá. Se isso continua dessa forma, vamos lá. Quem é o domínio? O domínio é o seguinte. Vocês estão vendo que nesse caso eu posso atribuir valores. Eu posso atribuir valores para x. Mas se eu atribuir π sobre 2, não vai existir. Então, π sobre 2 eu não posso atribuir π sobre 2. Posso atribuir qualquer valores desse eixo aqui, mas eu não posso atribuir quem? π sobre 2. Eu não posso atribuir quem? 3π sobre 2. Não posso atribuir π sobre 2, como também não posso atribuir os côngruos, os arcos côngruos a π sobre 2. Quem é o arco côngruo a π sobre 2? Nesse caso, ó, tá? E nesse caso também a mesma coisa acontece com 3π sobre 2. Não posso atribuir 3π sobre 2, nem os côngruos a 3π sobre 2. Ó, dá uma volta para aqui, dá uma volta para aqui. E nesse caso, sempre será a tangente. Nem nesse caso π sobre 2, nem 3π sobre 2. Então, como é que fica o domínio da função? O domínio, lembre-se que é os valores que eu possa atribuir para x. Tá? Então, quais são os valores que eu posso atribuir? Então, o x, que é o ângulo, vai pertencer aos reais. Então, nesse tal que. Então, eu posso atribuir para x qualquer valor dos reais, tal que, com uma exceção. Esse x, como eu já tinha mencionado, esse x, o que é que acontece com ele? Olha só. Ele não pode ser quem? Ele não pode ser π sobre 2. Tá? Porque se ele for π sobre 2, a tangente de π sobre 2 não existe. Então, não pode ser π sobre 2. Então, x é diferente de π sobre 2 mais o que? Vejam bem, mais alguma coisa. Como eu falei para vocês, essa parte de 3π sobre 2 também não seria, né? Não existiria. Então o que é que acontece? Ó, daqui até aqui, ó, meia volta, não existe aqui. Aí, se der mais meia volta, não existe aqui. Se der mais meia volta, não existe aqui. Se der mais meia volta, não existe aqui. Então meia volta da circunferência. Lembre-se o seguinte, quando você está estudando arcos côngruos, uma volta seria representada, no caso, a representação dos arcos côngruos seria alfa mais k vezes 2π. E quando eu pegava esse k e colocava aqui, que assistiu a aula de arcos côngruos, ficaria 2kπ. Lembre-se o seguinte, que esse k representaria as voltas da circunferência. Aí eu colocaria aqui só por questão organizacional, beleza? Então o que acontece? Se isso aqui é uma volta da circunferência, quando eu dividir por 2, essa parte aqui vai ser correspondente a meia volta da circunferência kπ. Então, e um detalhe, kπ representa nesse caso uma representação de meia volta da circunferência, beleza? Então o que é que acontece? Se eu não posso incluir π sobre 2, nem as meias voltas. Então, x pode ser qualquer valor, só não pode ser, ou seja, tem que ser diferente de π sobre 2 e de kπ, ou seja, das meias voltas. Então, qualquer arco que esteja aqui ou aqui, nesse caso, a tangente desses arcos, tipo que esteja aqui e aqui, eles não vão existir. Eu estou falando em π sobre 2, mas existem os arcos côngruos a 3π sobre 2. Ó, mais uma volta, π sobre 2 mais 2π. Mais uma volta, π sobre 2 mais 4π. Mais uma volta, π sobre 2 mais 6π. E tudo vai estar aqui no mesmo ponto. E todos esses aqui não vai existir. A mesma coisa aqui, ó. Tá aqui, deu uma volta, né? 3π sobre 2 mais 3π sobre 2 mais 2π. Mas e assim por diante, não vai existir. Então, nesse caso, daqui, meia volta, meia volta, meia volta, as meias voltas, até chegar nesse ponto, não vai existir a tangente, por isso que é o que eu falei. Então, o domínio, nesse caso, vai ser qualquer valor
só não pode ser π sobre 2 nem as meias voltas, ou seja, não pode nem ser π sobre 2, nem os ângulos que estiverem aqui, nem os ângulos que estiverem aqui, porque está na vertical, isso aqui nunca vai se cruzar. Tá ok? Então tá explicado essa parte aqui, tá ok? Com relação ao porquê que a tangente não existe, né? E porque também que aquela escrita que está ali é o domínio. Domínio do valor que eu atribuí para x e por isso não pode. Beleza. Vamos agora esboçar o gráfico da função. Beleza. Como eu falei, zero. Quando eu colocar esse zero aqui, tangente de zero é zero, né? Que aqui é um x, beleza? Então o coordenado é 0 e 0. 0 e 0 fica aqui, ó. Tá ok? π sobre 4. Quando eu calcular tangente de x, que é o π sobre 4, ó, tangente de π sobre 4 é 1. Então π sobre 4 vai ligar para 1. Então π sobre 4 vai ligar para 1, tá ok? Então tá aqui, bem grandinho aqui, beleza? Aí o que é que acontece? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, que quando eu vou traçar o gráfico, eu não posso interceptar essa parte aqui correspondente a π sobre 2. Por quê? Lembre-se que a tangente de π sobre 2 não existe. Se a tangente de π sobre 2 não existe, o gráfico da função tangente na teoria faria isso igual à função seno e cosseno. Como essa parte não existe, não é definido, então o gráfico da função não pode cruzar. Então nesse caso, o gráfico da função tangente vão ser, nesse caso, subdivididos em partes. Então aqui, no caso, em pedaços, quadrantes, aqui, ó, aqui, pedaço. Aqui, aqui, e vai sempre dessa forma, ok? Então vai dividir, por exemplo, em partes o gráfico da função tangente. Tipo, aqui, aí pula essa parte, aqui, aí pula essa parte, aqui. Então chega aqui, ó, aí ó, pula, aqui, aí ó, pula, aqui. Então vai chegar bem próximo de π sobre 2, só que não vai cruzar. Beleza? Então vai funcionar dessa forma. Vamos lá, 3π sobre 2. π sobre 2 já falei, não existe, aí não tem como passar em π sobre 2, beleza? Então vamos lá. 3π sobre 4, liga para quem? Menos 1, beleza. Então 3π sobre 4 vai ligar para a parte do menos 1, beleza? Acendendo ali, né? 3π sobre 4, ok? Tá. 3π sobre 4, tá aqui. E aqui ligou justamente para cá, aqui, ó. Grandinho aqui, beleza. Vamos lá. Π liga para quem? 0. Fica aqui, ó. Π liga para 0. Beleza. 5π sobre 4 liga para 1. Então, 5π sobre 4, tá. Liga nesse caso para 1. Fazer bem grandinho aqui, a bolinha. Então, 3π sobre 4 liga para menos 1. Beleza? Vamos lá. 3π sobre 2. No caso, 3π sobre 2 não, não existe. Então o gráfico vai chegar bem próximo aqui. Vai chegar bem próximo, só que não vai cruzar. Né? Depois eu vou explicar bem como é que funciona. Não vai cruzar, porque não existe essa parte. Não é definida a tangente aqui, beleza? Então 5π sobre 4. 7π sobre 4, perdão, vai ligar para menos 1. Tá ok? Então no caso, o 7π sobre 4 vai ligar para menos 1. Então vamos fazer o prolongamento aqui, tá. Então essa parte vai ligar justamente para o menos 1. Beleza? 2π liga para 0. 2π para 0. Tá aqui. Ok? Tá até definindo uma carezinha. Tá ok? Mas eu vou explicar bem direitinho. Então o que é que acontece? Vamos lá. O que? Então nós iremos agora entender o que é o seguinte, ó. Meu gráfico vai se iniciar aqui e ele vai fazer alguma coisa assim. Mas como é que na verdade de que forma você vai desenhar, tracejar aqui o gráfico? Né? De que forma você tracejar? Não. De que forma você vai ligar esses pontos? De que forma vai ficar o gráfico da tangente? Já que não pode interceptar aqui, ó, e vai ser subdivididos assim, ó. Ok? Então como é que vai ficar o gráfico? Então veja bem. Nós temos que entender aqui o que acontece, ok? O que acontece quando
a minha função se aproxima do gráfico da tangente. Quando ele fala o que acontece comigo, se aproxima por esse lado, sim, e se aproxima desse lado, assim, com o π sobre 2, onde o π sobre 2 não existe. Então vejam bem. Vou desenhar aqui o gráfico para se entender melhor, né? Ok? Então vamos lá. Tá aqui. Desenhar aqui para se entender melhor. Beleza. Então o que acontece? Quando eu traço o ângulo ali para justamente adquirir a minha tangente, então lembre-se que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Tá ok? Então repetindo. A tangente de um ângulo, colocou x que eu sou acostumado muito a colocar x, mas a tangente, o alfa, né? Sou muito acostumado a colocar alfa. A tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Tá ok? Vocês imaginam a seguinte situação. Quando eu traço um ângulo, que quando esse ângulo vai se aproximando, né? Dessa forma, ó. Dessa forma, vai se aproximando daqui, onde essa parte, lembre-se que é π sobre 2, quando vai se aproximando de π sobre 2, o que acontece? Ele chega bem próximozinho, ó, bem próximozinho a π sobre 2. Então, ele vai se aproximando bem próximo do gráfico da tangente, que é a parte do π sobre 2. Então, vai se aproximando do π sobre 2, beleza? Então, chega bem próximozinho do π sobre 2. Lembre-se que o seno de π sobre 2 é 1 e o cosseno de π sobre 2 é 0, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Quando ele se aproxima aqui, então ele vai direcionar esse pedacinho aqui, ó, para cá, tá ok? Esse pedacinho vai ser justamente, né? Quando a gente tracejar aqui, ó, então vai ter um pedacinho aqui. Só um minutinho. Espera aí, deixa eu completar aqui para explicar a você direitinho, tá bom? Ele chegou aqui e se aproximou, tá. Aí você vai ter um pedaço, ele vai se aproximar bem muito de 1. Vai se aproximar de 1. Quando ele se aproximar bem muito aqui de 1, a mesma coisa vai acontecer com, nesse caso, o cosseno. Quando nesse caso o seno vai se aproximando aqui do 1, lembre-se que a distância daqui até aqui é 1. A distância daqui até aqui. Então no caso do meu seno vai se aproximar bem do 1. O cosseno, já o cosseno, que é essa partezinha aqui, ó, vai se aproximar, no caso do cosseno, do 0. O seno se aproxima do 1, cosseno se aproxima do 0. Então, quando isso ocorre, essa parte, ó, meu gráfico vai interceptando, no caso, essa parte aqui, né, que é correspondente ao π sobre 2. Então, ele se aproxima bem muito, não chega a tocar, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando isso ocorre, se aproxima. Nesse caso, no caso, o π sobre 2 é o x, tá? Então, quando essa parte se aproxima de 1, essa parte aqui se aproxima do 0. Quando eu falo que essa parte está bem próximo do 1, vamos supor que o seno seja... Esse é um valor que eu estou colocando hipoteticamente, tá? Não que seja isso, tá? Só para você entender o sentido. Quando o seno se aproxima do 1, ele fica no, mais ou menos 0,9999 e assim por diante, né? E essa parte se aproxima do 1. Então, se aproxima de quem? 0,0001. Se aproxima bem muito de 1. Lembrando que quando eu pegar essa parte e dividir por essa, o resultado vai dar 9.999. Vocês estão vendo que deu um valor bem alto. Ok? Então, detalhe. Quanto mais, vejam bem, presta atenção. Quanto mais o meu ângulo se aproximar de π sobre 2, mais esse valor vai aumentar, tá? Quanto mais o valor vai se aproximando do π sobre 2, ele vai fazendo o quê? Aumentando, nesse caso, para cima. Lembre-se que esse valor aqui é positivo, porque aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo, tá? Como os dois são positivos, o valor vai lá para cima. É por isso que o meu gráfico fica assim, olha só.
Ó, ele chega, vai se aproximando, ó. Ele vai se aproximando no caso dessa parte de PSO2. Quando ele vai se aproximando, o que é que acontece? Cada vez mais que ele se aproxima, não. Se eu, no caso, tirar um valor aqui, significa que nesse caso, nesse caso, me distanciei mais. Mas cada vez que se aproxima mais, esse valor aumenta. Esse valor aqui aumenta cada vez mais que se aproxima. Então o gráfico vai lá, faz esse percurso aqui, ó. Quando ele vai se aproximando, ele vai mais lá para cima. Só que assim, ó, toda vez, ó, ele tá aqui o gráfico, né? Cada vez que ele vai se aproximando, ele vai fazendo isso, ó, lá para cima, tá certo? Por isso que o valor com relação ao Y é tão grande, tá certo? É por isso que meu gráfico tende a fazer isso e se aproximando muito e zoom lá para cima. Por isso que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Agora vamos supor o seguinte, ó, vejam bem. Quando ele faz isso aqui, e aí esse lado aqui, como é que vai ficar? Né? Como é que vai ficar a parte desse lado aqui, né? Como é que, na verdade, vai ficar? Ó, só um detalhezinho aqui, que quando eu tracei aqui, né? Esse aqui ficou um pouquinho para baixo. Então, na verdade, isso seria assim, ó. Tá? Então, aqui seria mais ou menos aqui. Tá certo? Bem grandinho aqui. Seria um pouquinho mais para cá, né? Mas porque na tendência, a tendência é ele fazer aqui, ó. Beleza? Então a tendência é ficar um pouquinho mais para cá, tá bom? Essa partinha é um pouquinho maior do que essa, tá ok? Beleza, vamos lá. Então o que acontece aqui é isso, por isso que esse gráfico fica dessa forma, tá ok? Então agora vamos supor que do jeito que esse ângulo aqui vai aqui, ó, aqui, aí passou aqui, né? Passou um pouquinho aqui. Quando ele passou um pouquinho aqui, o que acontece? Ele tá no caso, se afastando. Só que eu traço aqui, ó, me aproximando de PSO2. Quando ele se aproximar de PSO2 dessa forma aqui, ó, se aproximar do PSO2, então ele tende a chegar em 1. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: quando ele tende a chegar em 1, assim, ele está na parte positiva. Quando ele tenta chegar em 1 aqui, também está na parte positiva. Só que com relação a essa parte aqui, que é o meu seno, o seno é positivo. Então, lembre-se, tangente de um ângulo é o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Beleza? Então, o que é que acontece? Essa parte aqui, ela vai ser positiva. Tá? Então, um vai tender a 1 e o outro vai tender a 0, PSO2, um tende a 1, um tende a 0, mas então tende a chegar em 1 e tende a chegar em 0. Aqui, ok, tende a chegar em 1, só que aqui o eixo dos senos é positivo. Vamos supor um valor positivo, 0,999, o mesmo valor que a gente tinha pegado, dividido. O cosseno, nós projetamos para cá o cosseno, né? Mais ou menos aqui, né? Vou colocar aqui, mais ou menos, estaria mais ou menos assim. Quando eu traço aqui o cosseno nesse caso vai tender a chegar em 0. Só que ele vai tender a chegar em 0 pela esquerda do 0. Então nesse caso daqui ele vai ser negativo, vai tender a chegar em 0, só que negativo. Como vai ser nesse caso, tende a chegar em 0 negativo, vamos supor um valor hipotético que eu coloco aqui, menos 0,001. Quando eu pegar esse valor e dividir por esse, mais com menos é menos, então 999 dividido por 0,001, o resultado vai ser 999, só que agora é negativo. Então quer dizer o que é com isso? Se for daqui para lá, vai um valor lá para cima. Se for lá para cá, vai um valor lá para baixo. Ok? Então meu gráfico nesse caso vai, quanto mais ele se aproximar para lá, ó, daqui para lá, ele vai tender a subir. Quando ele de lá para cá, quanto mais ele se aproximar daqui, ele vai tender ao que? Descer e descer muito. Ó, 999 para baixo. O valor não vai lá para baixo mesmo. Tá? Então os 999 vai lá para baixo. Ok? Então se ele tender, né, a pegar aqui, ele está indo assim. Então a tendência vai pegar lá para cima. Se ele for pelo lado negativo, ó, aqui no lado negativo de Y,
tá? Então, se ele tender a pegar nesse lado negativo, com relação a isso, então ele vai lá para baixo. É por isso que o meu gráfico fica assim, ó. Estão vendo? Então, o que acontece, pessoal, veja bem, que ela tendência, quanto mais ele vai se aproximando aqui, ele tende a descer. Quanto mais ele, daqui para lá, quanto mais ele tende a se aproximar da parte que não existe a tangente, ele tende a ir lá para cima, pelo caso que eu já tenho explicado. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Tende a ir para baixo, vai pegar aquela parte que eu te falei para vocês, ó. Tá ok? Então, repetindo novamente, ó. Quando ele tende a chegar na parte que não existe a tangente, ele tende a ir lá para baixo. Se eu pegar um valor aqui, ó, né, me aproximando nesse caso, olha só, o valor aqui nesse caso, ó, olha só o que vai acontecer. Quanto mais eu me aproximar, beleza? Então, maior nesse campo, mais para baixo vai com força. Tá? E a mesma coisa é lá para cima. Tá ok? Então, é por isso que o meu gráfico fica desse jeito que vocês estão vendo aqui. Beleza? Ó, começa, quando ele vai se aproximando. Ó, olha só, na parte de cima, tá? Do zero para cima. Cada vez mais que ele se aproxima dessa parte correspondente à tangente do ângulo que não existe, ele tende a ir lá para cima. Quanto ele mais se aproxima, né, dessa parte, só que pelo lado negativo, ele tende a ir lá, cada vez que ele se aproxima, ele tende a ir lá para baixo. Ó. Cada vez que mais se aproxima, tende a ir lá para cima. Da parte de baixo, cada vez que mais se aproxima, tende a ir para baixo. E é por isso que isso ocorre. Tá ok? Espero que tenha entendido mais ou menos como é que funciona, o porquê que o gráfico da tangente faz esse percurso. Beleza, a imagem. A imagem, vocês estão vendo que nesse caso, ó, é infinito para cá, tende a infinito para lá. Então a imagem simplesmente é os reais. Beleza? E o período? O que é que você entende aqui? Ó? Gostaria que você entendesse que nesse caso, a cada π, o que é que acontece? Meu gráfico tende a fazer isso aqui. Ó. A cada π, ó, olha só, aqui. Então, quando chegar em π, nesse caso, quando chegar em π, meu gráfico tende a se repetir. É por isso que o período é π. Tá ok? Então, é dessa forma que funciona o gráfico da função tangente. Como é que eu construo o gráfico? Também eu faço esse esquema que eu fiz aqui, né? E você vai assim, você analisa o gráfico da função. Então, chegamos ao fim aqui, com relação à parte de tangente. Espero ter ajudado. Irei trabalhar agora uma pequena aula envolvendo agora seno, cosseno e tangente, alguns exercícios para trabalhar envolvendo essas três partes agora, correspondente ao gráfico. Vamos ver umas questõezinhas correspondendo a esse gráfico, os gráficos das funções seno, cosseno e tangente, como identificar o gráfico dessas funções. Beleza? Então vamos lá.